Bom dia, meninos. Vamos começar a nossa aula de hoje. Só admitir todos aqui, só um minutinho. Vamos falar sobre o núcleo celular. Na passada falamos um pouco sobre citoplasma, primeiro algumas organelas citoplasmáticas. Lá no meu canal do YouTube tem o restante das organelas citoplasmáticas que vocês podem acessar lá. Então, tem uma aula lá complementando a aula passada. Tá? Hoje vamos falar um pouco sobre núcleo celular. Tá? Só um minutinho aqui que eu vou pegar aqui. Ok, meninos, vamos dar início então à nossa aula de hoje. Nossa aula vai falar sobre núcleo celular. Né? Nem todas as células apresentam núcleo. Já vimos aí que apenas células eucarióticas irão apresentar núcleo, ok? Somente células eucarióticas. Esse núcleo, ele tem função importantíssima para a célula. Por que ele tem uma função importantíssima? Porque ele coordena todas as ações da célula, todas as ações que ocorrem no citoplasma. Funciona da seguinte forma: o núcleo, ele atua como o cérebro da célula, né? Ele é que coordena tudo que vai acontecer na célula. A síntese metabólica, a síntese de proteínas, lipídios e outros componentes importantes ocorrem no citoplasma. Mas o núcleo é que coordena toda essa síntese. Por exemplo, é preciso produzir a proteína X. Quem manda informação para produzir a proteína X são as estruturas que existem dentro do núcleo. Por exemplo, o DNA. Né? Precisa se produzir a proteína Y. Então, a informação para se produzir a proteína Y também vem do núcleo. Então, a proteína, lipídio, as substâncias são produzidas no citoplasma, mas a informação que coordena tudo vem do núcleo celular. Tá? Então, nós temos aqui o núcleo. Esse núcleo, deixa eu pegar aqui o apontador aqui só um minutinho. Nós temos aqui o núcleo interfásico e o que tem dentro do núcleo? A cromatina, o cromossomo, que cromatina e cromossomo praticamente é a mesma coisa, é tudo material genético. A diferença é a forma em que essa cromatina está e a forma que o cromossomo se apresenta. Então, dependendo do estágio do ciclo celular, o material genético está na forma de cromatina ou na forma de cromossomo. É o que nós vamos ver mais adiante. Então, nós temos aqui núcleo interfásico. Bom, principal característica que distingue uma célula procariótica de uma célula eucariótica é o núcleo interfásico, né? Então, célula procariótica não apresenta esse núcleo, célula eucariótica apresenta esse núcleo. Função principal dele: controla o metabolismo celular. Lembrando que a estrutura do metabolismo, aonde ocorre o metabolismo, é no citoplasma celular. Por quê? Porque é lá que estão todas as organelas que vão sintetizar essas proteínas, esses lipídios, assim por diante. Mas quem controla o metabolismo, quem ativa, desativa, liga e desliga, é o núcleo celular, tá? Por meio de um processo chamado transcrição do material genético, que no caso aqui é o DNA. Então, o DNA ele tem a função principal de guardar informações genéticas, informações para síntese proteica, síntese de lipídios e assim por diante. E também tem informação de transcrever tem a função de transcrever essa informação genética, levar essa informação genética a quem precisa, que é lá as organelas lá no citoplasma. Tá? Então, nós temos aí, dentro do núcleo, o material genético, o DNA. A transcrição ocorre por meio de RNAs. Então, quem leva a informação genética do núcleo
para o citoplasma são os RNAs, tá bom? O DNA não sai do núcleo, tá? Ele não leva informação, ele apenas guarda e transmite. Transmite para quem? Para um RNA, para que o RNA possa levar essa informação para o citoplasma, onde ocorre a síntese das proteínas. Então, para que ocorra a transcrição, esse fenômeno de transcrição, é necessário a informação genética, né, que está contida no DNA, e é necessário alguns mensageiros que levem essa informação, que são os RNAs. Tá? Lembrando que nós temos 3 tipos de RNAs que participam desse processo de transcrição. Quais são eles? RNA mensageiro, RNA ribossômico e RNA de transferência. Tá? São 3 RNAs que participam da transcrição da informação. Tá? Bom, o DNA, o núcleo celular, na intérfase, lembrando que a célula tem um ciclo de vida. Tá? A célula, ela nasce, se desenvolve e se divide. E depois morre. Tá? Nasce, desenvolve, divide e morre. Tá? Esse é o ciclo da célula. Esse ciclo é dividido em 2 etapas. Uma etapa de crescimento, de desenvolvimento interno, que é a etapa de intérfase, e a etapa de multiplicação, que é a divisão celular. E pode ser de 2 tipos, mitose e meiose. Iremos falar dessas divisões mais à frente. Então, na etapa de intérfase, o material genético atua de 2 formas. Primeiro, ele se autoduplica. Tá? Por que ele se autoduplica? Porque quando a célula se divide, olha, você tem uma célula se divide e se torna 2 células. Ok? Quando ocorre essa autoduplicação, é necessário material genético para as 2 células. Tá? Então, para que ocorra formação de 2 células e essas 2 células apresentem material genético, é necessário uma cópia desse material genético. Tá? Essa cópia do material genético nós chamamos de autoduplicação. Tá? Lembrando vocês que essa intérfase ela tem 3 subfases, né? G1, S e G2. Né? A fase S, que é a fase de síntese, é a fase que ocorre a autoduplicação do material genético. Ok? Então, essa autoduplicação nada mais é do que uma preparação para uma divisão celular. A outra função desse material genético no período de intérfase é transcrever as informações para um RNA, síntese de proteínas. Então, funciona o seguinte, olha, a informação é contida onde? No DNA. A informação está lá no DNA. A síntese de proteínas não ocorre no núcleo. O DNA está dentro do núcleo, mas a síntese proteica ocorre no citoplasma. O DNA não vai até o citoplasma. Tá? Então, o que o DNA faz? O DNA transcreve essa informação genética para um RNA e o RNA se desloca do núcleo para o citoplasma, onde será feito e sintetizada a proteína. Essa etapa de transcrever, de passar a informação genética do DNA para o RNA, recebe o nome de transcrição. Essa etapa da informação do RNA à síntese proteica, recebe o nome de tradução. Tá? Então, durante a intérfase, o DNA está fazendo 2 coisas. Ou ele está se autocopiando, tá? Se autorreplicando, ou ele está produzindo proteínas. Tá? Lembrando que a autorreplicação ocorre dentro do próprio núcleo e a síntese proteica começa no núcleo e é executada no citoplasma. É assim que funciona. Tudo bem? Dando continuidade aqui. Opa, passou uma. Aqui é só para um exemplozinho para simplificar e mostrar o que é essa replicação e essa síntese proteica. Então, essa figura aqui, em laranja, é o DNA. O DNA é uma fita dupla, né? Mais à frente vamos falar um pouquinho sobre a estrutura do DNA, mas a informação genética está contida aqui dentro.
ok? Informação genética está contida aqui dentro. Essa fita dupla, tá? Ela pode se autocopiar, então ela abre, copia a informação genética de um lado e do outro e forma 2 DNAs. Esse processo é a replicação. Ou ela abre, forma um RNA com a cópia da informação, e esse RNA se desloca até o citoplasma e sintetiza a proteína. Esse é o processo. Então, replicação. O DNA faz cópias dele mesmo. Tá? É como se fosse uma xerox. Você pegaria lá uma folha com alguns escritos, vai lá e tira xerox. Você faz uma cópia dessa informação. É isso que é replicação. É uma cópia do DNA. Agora imagine que essa replicação aconteça várias e várias e várias vezes durante a vida da célula. Então você tem uma célula, esse DNA foi copiado, a cópia é levada para uma nova célula. Essa nova célula se divide, copia novamente e forma mais células, e assim sucessivamente. Observe que ocorre a formação de cópia, de cópia, de cópia, de cópia de DNA. Tá? Ao longo do tempo, essa informação acaba perdendo qualidade e ocorre falhas na replicação. Essas falhas na replicação nós chamamos de mutação genética. Então, a mutação genética nada mais é do que uma falha na replicação do DNA. É como se você pegasse aqui, ó, tirasse uma xerox desse documento aqui, pegasse essa xerox e tirasse uma nova xerox. Então, você teria a xerox da xerox. Você pegava essa segunda xerox e tirava uma nova xerox. Ia tirando xerox, 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 xerox. Vai chegar num certo momento, lá na frente, a partir da 15ª xerox, você começa a perder qualidade da imagem, da informação que está contida lá dentro. É o que acontece com o DNA ao longo do tempo. Né? Então, ao longo do tempo, o processo de replicação vai perdendo qualidade e vai sofrendo mutações genéticas. É onde, por exemplo, que surge o câncer. Ok? Bom, a outra função é a síntese de proteínas. Da mesma forma, ao longo do tempo, vai perdendo qualidade, o RNA não consegue copiar a informação direito, e aí começa a fazer proteínas defeituosas. Então, você tem algumas doenças relacionadas à deficiência na produção de proteínas ao longo do tempo da vida do indivíduo. Tá? Então, o processo é esse: replicação ou transcrição. É o que ocorre com o DNA no núcleo celular. Mas o que é um núcleo, né? Vamos trabalhar um núcleo. Então, nós temos aqui o núcleo celular. Deixa eu só tirar essa. Isso. O núcleo celular. Tá? Geralmente, esse núcleo celular se dispõe na célula animal, na região central, mas isso não é uma regra definida. Então, você tem a célula, lá no meio está o núcleo. Tá? É sempre assim? Não. Depende muito do tipo de célula que estamos falando, depende muito do tipo de tecido que estamos falando. Mas, no geral, em células animais, o núcleo ele é central. E, em alguns casos, a célula pode ter mais de um núcleo, ela pode ser polinucleada. Ela pode ter 2 núcleos, 3 núcleos, 4 núcleos, e assim sucessivamente. Ou pode não ter núcleo, como é o caso, por exemplo, das hemácias do sangue. As hemácias são células anucleadas. Dentro do nosso corpo, é o único grupo de célula que não tem núcleo. Tá? Agora, pode ser polinucleada, pode ter 2 núcleos, como, por exemplo, fibras musculares, células cardíacas. Tá? São exemplos de células que podem ter 2 núcleos. Mas, geralmente, é um só, e esse núcleo ele é centralizado. Né? Lembrando que outros organismos que não são animais também apresentam célula animal. Por exemplo, o protozoário. O protozoário tem uma célula eucarionte do tipo animal. Na célula do protozoário, existem 2 núcleos. Um núcleo grande, chamado de macronúcleo, e um núcleo pequeno, chamado de micronúcleo. Tá? Cada um com a função diferenciada dentro da célula. O macronúcleo, por exemplo, tem função vegetativa, síntese proteica.
e o micronúcleo tem função reprodutiva. Já nas células vegetais, célula vegetal também tem núcleo, né? A disposição desse núcleo é mais periférico, está mais localizado próximo à parede celular, ele não é central. Também é uma regra? Não é uma regra. Eu posso encontrar núcleos em células vegetais no centro? Posso. Tá? Mas, no geral, ele é encontrado na região periférica da célula. Né? Então, como eu disse a vocês, pode existir um ou mais núcleos, dependendo da célula. Tá? E, geralmente, o núcleo ele acompanha o formato da célula. Então, se a célula é esférica, ele tem um núcleo esférico. Se a célula é alongada, o núcleo é mais espichadinho, mais alongado. E assim por diante. Tá? Bom, em termos de tamanho, tá? O núcleo ele é bem pequeno, tá? Comparado ao volume da célula. É possível ver o núcleo a microscópio óptico? Sim, é possível. Tá? É necessário eu corar essa célula para eu conseguir visualizar o núcleo. Tá? Mas ele não é muito grande, não. Tá? Ele é bem compactozinho lá. Tá? Bom, o núcleo, quais os componentes do núcleo? O que tem dentro do núcleo? Pessoal, a minha conexão caiu aqui. A conexão está fraca. Vamos ver se a gente continua. Bom, vamos lá. Então, como eu estava falando para vocês, deixa eu reorganizar aqui, porque parece que o negócio saiu. Compartilhar tela. Vamos lá. Compartilhar. Ok. Bom, continuando então, o núcleo, eu havia colocado aqui para vocês. Deixa eu colocar aqui. Isso. O núcleo ele é composto por algumas estruturas. Primeiro, o que que forma ele? O núcleo é formado por uma estrutura membranosa. É uma membrana semelhante à membrana que forma a célula, a membrana plasmática. É uma membrana que forma e delimita esse núcleo. Essa membrana pode ser chamada de membrana nuclear ou carioteca. Tá? Esse é o nome da membrana. Dentro dessa membrana existe uma estrutura gelatinosa, né, mais fluida, tá, que é o nucleoplasma. Esse nucleoplasma ele é semelhante ao citoplasma, ok? Os mesmos componentes que existem no citoplasma existem no nucleoplasma. Então, lá tem proteína, lá tem sais minerais, lá tem vitaminas, lá tem um monte de substâncias que é encontrado também no citoplasma. Então, nós temos a membrana que envolve o núcleo, tá? Chamada de carioteca, é uma membrana dupla, tá? E tem o material gelatinoso que fica dentro do núcleo, que é o nucleoplasma. Dentro e junto ao nucleoplasma, nós temos uma organela, uma única organela, tá? Que é o nucleolo. Tá? Então, dentro do núcleo, existe organela? Existe. Uma. Nucleolo. Tá? Isso em células animais. Células vegetais não apresentam nucleolo. Tá? Então, nós temos aqui o desenho do núcleo. Aqui, essa região toda interna aqui é o nucleoplasma. E essa estrutura, essa bolinha aqui, ó, é o nucleolo, que é uma organela que tem a função de produzir proteínas específicas do núcleo. Tá? E nós temos aqui, em azul, nós temos aqui a cromatina, tá? Que é um material genético. Tá? Então, nós temos carioteca, nucleoplasma, nucleolo e cromatina, que são as estruturas que existem no núcleo. Bom?
Bom, o envoltório, o envelope nuclear, tá? Ele tem a função, basicamente, de separar o conteúdo que está dentro do núcleo do conteúdo citoplasmático. Professor, ele isola o conteúdo do núcleo do conteúdo citoplasmático? Não. Existe comunicação entre as substâncias dentro do núcleo e as substâncias do citoplasma. Por onde ocorre essa comunicação? Ocorre por meio de poros que existem nessa membrana. Então, essa membrana ela é toda furadinha com um monte de poros, e esses poros permitem a comunicação entre o citoplasma e o núcleo. Então, aqui está o citoplasma, por esse poro, as substâncias do citoplasma entram dentro do núcleo e substâncias que estão dentro do núcleo saem para o citoplasma. Tá? Então, ela não isola, tá? Ela separa, mas ela não isola, existe comunicação. Tá? Esse envelope, essa carioteca, é constituída por uma dupla camada de membrana, como vocês podem ver aqui, ó, tem uma camada mais externa e uma camada mais interna. Essa dupla camada de membrana é interrompida no poro. Tá? Então, de cada poro tem uma membrana, de lá do poro tem outra membrana. Certo? A membrana interna apresenta uma lâmina nuclear. Tá? O que é essa lâmina nuclear? Essa lâmina é o que dá sustentação à membrana. É uma base. Então, aqui eu tenho a lâmina, aqui por cima eu tenho a membrana. Então, ela sustenta a membrana. Aqui nós temos aqui essa lâmina nuclear em azul aqui, ó. Então, nós temos aqui a lâmina nuclear, que é feita de fibras de proteína, tá? E ela sustenta a dupla camada de membrana. Tá? Então, a membrana interna apresenta essa lâmina nuclear e a membrana externa apresenta, aderido a ela, ribossomos. Aula passada, falei para vocês o que é um ribossomo. Ribossomo é uma organela formada por RNA ribossômico e sua função é síntese proteica. Né? Então, pregadinho lá na membrana externa, nós temos lá o retículo endoplasmático rugoso, cheinho de ribossomo. O que esses ribossomos fazem? Sintetizam proteínas. É isso que ele faz. Tá? Então, existem esses ribossomos aderidos, essa parte externa, tá? E é contínua com o retículo endoplasmático rugoso. Então, essa membrana nuclear externa aqui, ó, ela acaba formando o retículo endoplasmático rugoso, que é grudado nela. Tá? E a membrana interna sustenta o núcleo, sustenta a parede da membrana, né? A formação da membrana. Essa membrana, ela é idêntica à membrana plasmática que forma a célula, então nós temos lá 30% de lipídios, 70% de proteínas, tá? E ela possui poros, ou seja, ela não é contínua, ela é descontínua. Então, você tem a membrana, poro, continua a membrana. Tá? Então, ela é descontínua. Ok? Vamos dando continuidade aqui. Olha só. Aqui nós temos o desenho da membrana, né? Então, para vocês visualizarem, aqui eu tenho, ó, a carioteca, isso aqui tudo é carioteca. Tá? Aqui, esse aqui tudo é carioteca, então aqui, ó, membrana dupla, ó, parte da membrana, parte da membrana. Essa estrutura apontada pela seta aqui, ó, é o poro. Então, aqui é citoplasma, aqui é núcleo. Tá? Aqui é núcleo. Então, aqui é o citoplasma, aqui é o núcleo. Então, eu tenho essa membraninha aqui que separa o material nuclear do material citoplasmático, e a comunicação é feita por esses poros. Aqui é uma visão mais distante, facilita a visualização para você. Então, aqui é a membrana, que forma o núcleo, aqui é o material nuclear, nucleoplasma, e aqui é o citoplasma. Aqui nós temos poro, poros, poros, poros. Então, tem vários poros que permitem a entrada de substâncias dentro do núcleo e a saída de substâncias do núcleo também. Então, isso aqui é uma fotografia, tá? Isso aqui não é um esquema, não. Isso aqui é uma fotografia de microscopia eletrônica de varredura.
Então, isso aqui é uma foto do núcleo. Tá? Observa aqui, ó, essa membraninha aqui, ó, essa estrutura aqui, já é o retículo endoplasmático rugoso. Tá? E ele acaba se preguiando aqui a membrana do núcleo aqui. Mais uma foto para vocês. Citoplasma, aqui ó, retículo endoplasmático rugoso, citoplasma, núcleo, membrana nuclear, poro. Aqui é o porozinho que vai permitir a comunicação das substâncias entre o citoplasma e o núcleo. Né? Então, para que servem os poros nucleares? A fusão da membrana nuclear interna e externa forma o poro, né? Então, aqui, ó, membrana interna se funde com a membrana externa. Então, aqui nessa fusão aqui, eu tenho a formação do poro. Tá? O que ele faz? Ele permite o trânsito seletivo de macromoléculas. Então, algumas substâncias podem sair do núcleo, outras podem entrar dentro do núcleo. Por exemplo, básico, a transcrição da informação genética, né? A transcrição ocorre dentro do núcleo. Você retira a informação do DNA e passa para um RNA. Só que esse RNA leva essa informação para o citoplasma, onde é feita a síntese proteica. Então, esse RNA tem que sair do núcleo e ir até o citoplasma. Por onde que esse RNA passa? Pelos poros da carioteca, pelos poros da membrana nuclear. Tá? Bom, células com alta síntese proteica possuem grande quantidade de poros. Então, o número de poros na carioteca varia de célula para célula. Por exemplo, células do fígado. Células do fígado produzem muita proteína. Tá? Se ela produz muita proteína, o núcleo celular também tem muito poro. Outro exemplo, célula subcutânea. Célula subcutânea produz pouca proteína. Então, a carioteca da célula subcutânea tem pouco poro. Então, quanto mais síntese proteica, mais poros. Quanto menos síntese proteica, menos poros. Mais uma vez, olha só essa fotografia, que legal. Aqui eu tenho todo o núcleo, é uma fotografia mais distante, todo o núcleo, e cada bolinha dessa aqui é um poro. Cada bolinha dessa aqui é um poro. Já essa figura ao lado é uma fotografia mais aproximada. Tá? Na microscopia eletrônica a gente consegue fazer isso. Então aqui eu consigo visualizar nitidamente um único poro, com facilidade. Né? Então, tem toda a morfologia do poro aqui. Né? Então, ele é formado por fibras, né? Ele é formado por estruturas de actina, estruturas proteicas mesmo. Né? Então, tem a membrana nuclear, e aqui o poro. Né? A membrana externa do núcleo vai formar o retículo endoplasmático rugoso, e vai ter um monte de ribossomos pregado nele aqui. Ó. Legal. Então, nós temos aí uma imagem mais nítida do núcleo. Bom, a lâmina nuclear é o que dá forma ao núcleo, né? Está associada à superfície interna do envoltório nuclear, que é essa estruturazinha azul aqui, ó. Essa estruturazinha azul. E ela é feita, né? Ela é composta por fibras de proteína, tá? Então, uma rede fibrosa. Ela funciona como se fosse um esqueleto de sustentação corporal mesmo. Tá? Então, você tem a membrana, que é molinha, tá? E ela fica rígida porque ela se apoia nessa lâmina basal. Bom, então o que essa lâmina basal faz, basicamente? Ela mantém a forma e dá suporte estrutural ao envoltório nuclear. É isso que ela faz. Tá? Bom, além de ser responsável também pela ligação entre as fibras cromatínicas ao envoltório. Depois eu vou falar um pouquinho sobre essas fibras cromatínicas, né, a formação da cromatina. Então, aqui é um esqueminha do núcleo. Tá? Então, você tem um núcleo pregado ao núcleo, como falou na passada, você tem o retículo endoplasmático rugoso, retículo plasmático rugoso.
Então, aqui eu tenho a membrana nuclear, ou carioteca, e junto a essa membrana nuclear eu tenho poros, tá, de comunicação. Tá? Então, esse é o esqueminha do núcleo celular aí. Aqui já é fotografia, né? Essa fotografia é legal que a gente consegue visualizar os retículos no plasmático. Olha o tanto de retículo aqui, ó. Isso tudo que está em volta aqui do núcleo, esses filamentos, tudo é retículo plasmático. Aqui eu tenho o núcleo e aqui eu tenho o núcleo. Essa estrutura, essa mancha preta aqui é o núcleo. E essa parte mais clara, essas parte mais clara aqui, ó, é a cromatina, tá? Que é o próprio DNA. Né? Lembrando que nós temos vários DNAs dentro de cada célula, né? Nós temos 46 DNAs. Bom, então o núcleo é uma organela. Essa organela ela é formada por RNA ribossômico. Tá? Então, todo RNA ribossômico está envolvido na síntese de proteína. Então, essa organela sintetiza proteínas. O seu tamanho está relacionado com a intensidade de síntese proteica. Então, quando a célula vai sintetizar mais proteínas, esse núcleo é maior. Se a célula sintetiza pouca proteína, esse núcleo é menor. Tá? É constituído principalmente de RNA ribossômico e outras proteínas. E apresentam 3 componentes, né? O centro fibrilar, o componente fibrilar denso e o componente fibrilar granulado. Isso aqui, queridos, não interessa para vocês. Você não precisa saber o que é um componente fibrilar denso, um componente granular, um componente fibrilar apenas. Você não precisa saber disso. O que você precisa saber? Que a função do nucleolo é síntese proteica. Isso você precisa saber. Tá? Porque na hora de formar cromossomo, na hora do DNA mudar a sua forma de cromatina para cromossomo, ele vai precisar dessas proteínas que são sintetizadas pelo núcleo. Tá bom? Então, o núcleo é feito de RNA ribossômico e a sua função é síntese proteica. Isso você precisa saber. E o que é a cromatina, queridos? Cromatina nada mais é do que o próprio DNA. Isso é a cromatina. Tá? É o próprio DNA. Tá? Junto à cromatina, nós temos um monte de proteínas associadas ao DNA. Essas proteínas podem ser classificadas com proteínas histônicas, apenas histonas, e proteínas não histonas. Tá? Por que eu estou falando disso? Essas proteínas chamadas histonas, elas vão formar o cromossomo. Tá? Então, funciona o seguinte, ó, deixa eu pegar aqui, deixa eu ver se eu consigo... Não sei se eu consigo desenhar aqui nesse negócio aqui. Consigo? Bom, problemas técnicos. Não sei mexer. Bom, eu vou mostrar um esqueminha para você como funciona o cromossomo aqui. Então, o que é a cromatina? É um DNA, tá, dissolvido filamentoso. Tá? Então, funciona da seguinte forma. Deixa eu pegar um cabinho aqui para facilitar para vocês. Eu não tenho aqui nenhum que possa me ajudar. Bom, esse DNA, na forma de cromatina, ele está todo espalhado dentro do núcleo. Ok? Todo espalhado e misturado a essas proteínas. Então, ele tem uma organização dinâmica, ou seja, dependendo do momento, ele muda a sua posição. Ele pode estar mais concentrado de um lado, depois estar mais concentrado de outro, né? Podendo ser alterada de acordo com a fase do ciclo celular. Então, a posição, a forma, o jeito da cromatina, ela pode ser mudada de acordo com o ciclo celular. Bom, primeiro, o que interessa para nós de cromatina? Existem 2 tipos de cromatina. Isso interessa para nós. Essa cromatina pode ser classificada em heterocromatina ou eucromatina. Isso aqui é importantíssimo. Tá? Cromatina é o DNA. Então, o DNA é uma fita longa, tá? Uma fita longa. E nessa fita,
tem partes, ou seja, tem genes que são lidos e transformados em proteínas, e genes que não são lidos. Então, são genes que, num passado da nossa história humana, da nossa origem, deixou de ter função. Então, existem segmentos do DNA que são ativos e segmentos de DNA que são inativos. Não servem para nada. Está lá, mas não codifica nenhuma proteína para nós. Vamos lá? Esse segmento de DNA ativo, que serve para a gente, que é codificado, que é lido, que é transformado em proteína, recebe o nome de eucromatina. Ok? A parte do DNA que não é lida, que não é expressa, é chamado de heterocromatina. Tá? Então, o que é a heterocromatina? É uma região inativa do DNA. Ok? É uma região inativa. Portanto, essa região inativa não se transforma em proteína. Então, ela não é transcrita para o RNA mensageiro. Tá? Já a eucromatina é uma região ativa, com genes que são expressos, que são lidos. Portanto, essa parte aqui do DNA, ela é lida, ela é transcrita, tá? Ela é transformada em uma proteína, tá bom? Então, põe na sua cabecinha, heterocromatina não é transcrito, tá? São genes inativos. Eucromatina são genes ativos, que são transcritos, que são utilizados. Tudo bem, senhores? Tanto heterocromatina quanto eucromatina vão se transformar em cromossomos. Né? Então, aqui nós temos aqui o núcleo, olha só que legal. Isso aqui é uma fotografia também, né? Aqui é um núcleo, isso aqui tudo é um núcleo. E nós temos o nucleolo aqui, e nós temos partes mais escuras e partes mais claras da cromatina. A parte mais clara, aqui, ó, essas pintinhas aqui dentro, aqui, é a eucromatina. Essa parte mais escura é a heterocromatina. Tá? São genes que não são expressos. E as eucromatinas são genes expressos. Então, olha lá. Expressão da informação genética para a gente encerrar por hoje. Nosso tempo está esgotando. Falta apenas 1 minuto e meio. Genes. Sequências de nucleotídeos do DNA. É um pedacinho do DNA. É um gene. Tá? Que é expresso em um produto final, funcional, ou seja, ele é expresso em uma molécula de RNA. Então, eu tiro a informação do gene do DNA e passo para um RNA. Tá? E essa informação do RNA é transformada em uma proteína. Ok? Esses genes que estão contidos na heterocromatina, que não são lidos, recebem um nome. São chamados de introns. São genes não codificadores. Já os genes que são transformados, que são lidos, que são expressos, que são transformados em proteínas, esses recebem o nome de exons. Ok? Queridos, nosso tempo está se esgotando. Aqui recebi uma mensagenzinha aí que nós temos aí tempo de 1 minuto. Né?